O vídeo de hoje é sobre uma leitura incômoda, porque aborda questões como abuso sexual e pedofilia. Então já fica o aviso no início do vídeo, caso você seja sensível a esses temas. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e o vídeo de hoje é sobre o livro Minha Sombria Vanessa, da autora estadunidense Kate Elizabeth Russell, publicado originalmente e aqui no Brasil nesse ano de 2020. Aqui no Brasil ele chegou no mês de maio pela editora Intrínseca. Esse livro traz a história da Vanessa, e a narrativa é alternada entre presente e passado. No presente, a história se passa no ano de 2017 e a Vanessa tem 32 anos. E no passado, nós temos contato com a pré-adolescência, com a adolescência da Vanessa, principalmente durante o período em que ela estudou em um colégio interno. E isso ela tinha os seus 14, 15 anos. Quando adolescente e estudando nesse colégio interno, a Vanessa gostava muito de ler, gostava de escrever e ela tinha pretensões de ser uma escritora. E um de seus professores, o Strain, que na época em que a Vanessa tinha 14, 15 anos, ele tinha 42 anos, ele começa a prestar muita atenção nela, a dar muita atenção a ela. E o Strain vai aos poucos se fazendo presente na vida da Vanessa, sempre de forma muito sutil e aparentemente até mesmo gentil. E com a Vanessa, o Strain tem sempre um discurso de que ela é muito especial, que ela é muito madura para a idade dela, que ela é muito diferente das outras garotas da idade dela. Inclusive, ele diz que ela tem algo sombrio que ele também tem, e aí ele se identifica muito com ela, que eles são muito parecidos. E ele vai aos poucos, de forma muito sutil, seduzindo, persuadindo essa adolescente. E ele dá sempre a entender para Vanessa que é ela quem o seduz. Que é ela que tem algo tão especial, tão forte, tão sombrio, tão intenso, que ele não consegue se desvencilhar, sabe? Que ele não consegue não ser atraído por esse poder que ela tem sobre ele. Então ele a manipula desde sempre para que ela acredite que ela tem o poder, que ela tem controle sobre a situação. Então, durante todo o tempo, ele joga a culpa, sabe? O peso das escolhas para cima dela, como se fosse ela quem estivesse comandando ali o que acontece. E ela acredita nisso. A Vanessa realmente acredita nisso por muito tempo, por muitos anos. Ele estende as mãos e segura as minhas. É você quem está no controle, Vanessa. Você decide o que a gente faz. Eu me pergunto se ele acredita mesmo nisso. Foi ele quem tocou em mim primeiro, que disse querer me beijar, que me falou que estava apaixonado. Todos os primeiros passos foram dados por ele. Eu não me sinto forçada e sei que tenho o poder de dizer não, mas isso não é o mesmo que estar no controle. O ponto mais marcante, mais incômodo e mais difícil dessa leitura para mim foi esse fato de a Vanessa não conseguir se enxergar como vítima da situação. Nesse momento presente, quando a Vanessa já tem seus 32 anos, saem algumas denúncias. Ex-alunas, que também estudaram nesse colégio onde ela estudou, estão denunciando o Strain, esse seu professor que abusou dela, de terem abusado delas também. Então surgem outras mulheres denunciando esse professor. E a Vanessa, a princípio, ela não dá bola, porque ela fala, não, comigo não foi isso que aconteceu comigo foi algo diferente. Não foi nada de abuso, a gente viveu um romance. Ele me amava, eu o amava. Então, mesmo depois de muitos anos, ela não consegue, sabe? Ela tem essa dificuldade de olhar para o seu passado e enxergar, entender, aceitar o que realmente aconteceu. E o livro é narrado sob o ponto de vista da Vanessa, então nós estamos dentro da cabeça dela. Então por isso é bastante incômodo, sabe? Porque é bem claro para o leitor o que realmente aconteceu, só que para Vanessa não. E isso não é culpa dela, óbvio que não. Isso é a consequência dessa manipulação tão absurda que ela sofreu quando adolescente. O Strain conseguiu a manipular tão bem, assim, tão forte, que mesmo depois de anos, mesmo depois de adulta, olhando para o seu passado, ela se recusa, ela não consegue enxergar e entender que ela foi abusada, que ela foi violentada, que ela foi estuprada. É fácil identificar quando tudo começou. O instante em que entrei na sua sala de aula muito iluminada e senti seus olhos me sorverem pela primeira vez. Porém, é mais difícil saber quando terminou, se é que algum dia chegou a terminar. Essa passagem está bem no início do livro, ela está na página 16, e ela já nos mostra um pouco do tom
que vai ter essa leitura. Porque ela diz aqui que é difícil saber quando terminou, se é que um dia chegou a terminar. Então, não espere desse livro uma história onde você vai encontrar, assim, uma mulher, de repente, empoderada, que vai lutar pelos direitos das mulheres e lutar pela importância das mulheres denunciarem, não aceitarem certas situações. Não é um livro sobre isso. Não é essa a proposta da autora com esse livro. Aqui ela vai mostrar uma mulher, já adulta, que foi violentada na adolescência e que está caminhando, assim, devagar, a passos lentos, no seu ritmo, para entender o que foi que aconteceu. Então, 15 anos depois do ocorrido, é que a Vanessa vai começar a tentar lidar com isso que ela sofreu. Não é spoiler isso que eu vou falar, mas é o que você vai encontrar nessa história. Não espere, então, um final de redenção, de uma mulher, assim, que renasceu e se redescobriu, não. Esse livro é um processo, sabe? Que mostra como viver algo assim, como vivenciar um trauma como esse, superar isso, seguir em frente depois disso. Claro que cada pessoa vai ter o seu tempo, mas enfim, mostra como pode ser algo lento, algo de anos, algo que vai trazer consequências para toda a vida, sabe? E ela tendia a afastar as pessoas que tentavam mostrar para ela o que realmente estava acontecendo. Quando surgem essas outras garotas denunciando, uma das garotas procura ela, não me lembro se é uma das garotas ou se é uma jornalista que está escrevendo sobre o caso, procura a Vanessa para que ela se manifeste e ela não quer falar sobre isso, ela acha que essas garotas estão muito equivocadas, que não tem nada a ver, que o Strang não fez isso com ela, então ela demora muito, ela demora anos, 15 anos, para começar a conseguir entender e perceber o abuso que ela sofreu. Esse livro nos mostra também que nem sempre uma situação de abuso vai ser claro para a vítima que ela foi abusada, porque a pessoa pode ser muito bem articulada, como foi o caso do Strang, de conseguir contornar toda a situação e fazer essa confusão na cabeça da pessoa. Inclusive, um ponto importante também, e difícil assim nessa leitura, é que em muitos momentos a Vanessa, ela se recusa a aceitar que ela foi abusada, enfim, porque ela fala, mas muitas vezes eu quis, muitas vezes eu pedi para ele, muitas vezes eu implorei para ele, para que ele me tocasse, para que ele me beijasse, e etc. E isso é uma questão. Muitas vezes a vítima de um abuso, se ela sentiu certo prazer ali no momento, por mínimo que seja, mas se ela sentiu algo, ela já se sente culpada em denunciar, ou sente que ela também é errada, entende? Porque ela sentiu certo prazer. Então ela já acha que aquilo não foi um abuso, que ela não foi abusada, que ela não foi violentada. E imagino que seja, assim, algo muito nebuloso mesmo na cabeça da pessoa para que ela entenda, né? Enfim, é uma leitura difícil. Eu acho importante falar também que a autora, ela abordou o assunto com muita coerência e com muita responsabilidade. Ela não quis em momento nenhum pintar esse livro como um romance, como uma história de amor, inclusive tá aqui na contracapa, né? Assim, bem claro, esta não é uma história de amor, caso ficasse alguma dúvida para alguém, mas mesmo na leitura, durante a leitura a gente percebe isso claramente. A Vanessa enxerga como uma história de amor, porque o Strang a manipulou, mas a autora não quer te vender isso aqui como um romance. E durante esse contato que o Strang mantém com a Vanessa, enquanto ela era uma adolescente, ele empresta alguns livros para ela, ele lê os poemas que ela escreve. E um dos livros que ele empresta para ela é o Lolita, do Vladimir Nabokov, que sabemos, né, que é uma história sobre pedofilia também, aquilo ali também não é uma história de amor. Eu ainda não li Lolita, mas sei bastante, assim, do enredo da história, E eu confesso que no início isso me incomodou um pouco. Eu senti que a autora tava, não sei, forçando um pouco a barra, porque eu fiquei, cara, o abusador dá pra sua vítima, pra adolescente que ele tá abusando, Lolita pra ela ler, sabe? Isso na minha cabeça ficou assim, nossa, meu Deus, que bizarrice. Mas depois, assim, eu consegui entender um pouco melhor o que a autora quis introduzindo esse livro aqui na história. Até porque o Strang, quando empresta Lolita pra Vanessa, eu não sei se ela já tinha lido ou se é ele que empresta pra ela, enfim, mas Lolita tá ali na história, eles conversam sobre esse livro. E o Strang, claro, ele faz a interpretação de Lolita que é interessante para ele. Ele
conversa sobre esse livro com a Vanessa do jeito que convém a ele. E aliás, não só o Lolita tá presente aqui nessa história, mas o autor, o Nabokov, ele se faz presente aqui nessa história. O título, Minha Sombria Vanessa, vem, eu não me lembro agora se é de um conto ou de um poema do Nabokov. Então, ele é um autor que está presente aqui nas conversas entre os dois. Então, é isso que essa história nos mostra, sabe? Como um abuso ele pode ser muito sutil, como pode ser muito difícil para a vítima enxergar, entender o que realmente aconteceu. Mostra também as marcas, os traumas que ficam em uma pessoa que viveu algo assim. Então não é uma leitura fácil, não é uma leitura agradável, não teria como ser uma leitura fácil e agradável, levando em consideração os temas, né, que são abordados aqui. Então, caso você se interesse em ler esse livro, saiba, né, tenha já essa noção do conteúdo dele, que não vai ser uma leitura agradável. Sei o que ele pensa, o que qualquer um pensaria, que estou inventando desculpas, que sou uma facilitadora, mas estou defendendo a mim mesma tanto quanto Strain. Porque por mais que às vezes eu use a palavra abuso para descrever certas coisas que foram feitas comigo, na boca de outra pessoa ela se torna feia e definitiva. Engole tudo o que aconteceu. Engole a mim e todas as vezes que eu quis, que eu implorei. Como as leis que dizem que todo sexo que fiz com Strain antes de completar 18 anos era estupro. Por acaso devemos acreditar que aniversário é um passo de mágica? É um marcador tão arbitrário quanto qualquer outro. Não faz sentido algumas meninas ficarem prontas mais cedo? Então vocês percebem como a Vanessa vive esse conflito na cabeça dela, né? Às vezes ela enxerga que algumas situações foram abuso, mas daí ela pensa que não, que ela também quis, que ela pediu, que ela gostou, que ela implorou, enfim. É um livro difícil, é complexo, assim. Estar na cabeça da Vanessa é uma leitura que vai te sugar um pouco e vai te deixar um pouco mal e pra baixo, enfim. É esse então o vídeo de hoje, essa é a minha resenha, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa minha indicação de leitura. É uma leitura que eu indico sim, porém com toda essa ressalva. Tenha noção dos temas que são abordados aqui nesse livro e pense se esse não é um assunto muito sensível para você, escolha o momento em que você vai entrar em contato com esse livro. Com certeza não é um livro para todo mundo, né? Algumas pessoas podem não conseguir entrar em contato com histórias nesse estilo, então pense um pouco sobre isso, se é uma leitura que você quer, que você pode, que você consegue. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, tem vídeos novos por aqui toda semana. Se tiver gostado, deixa também o seu joinha, que assim eu fico sabendo que você gostou e você ajuda a espalhar a ideia do canal. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem e a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Muitos beijos e tchau. Até a próxima.